Por decisão unânime da primeira turma do STF nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados pela PGR são agora considerados réus. No vídeo de ontem eu mostrei aquilo que a imprensa ignorou ao falar sobre as 2 primeiras sessões desse julgamento, mas que faz toda a diferença para que seja possível entender o que realmente está acontecendo. Da mesma forma, a partir de agora eu mostrarei a você o que aconteceu na sessão de hoje, que foi a terceira e a última, e que foi deixado de lado pelos veículos supostamente noticiadores de fatos aqui no país, mais uma vez. Para começo de conversa, o nível de credibilidade dos argumentos utilizados pela maioria dos ministros ao declarar os seus votos hoje foi tão baixo ou possivelmente até pior do que ontem. Para provar o que eu estou falando, eu separei aqui um trecho da fala de Flávio Dino. Diante dos inúmeros questionamentos que são feitos até hoje sobre a falta de sentido na atribuição do crime de organização criminosa armada aos envolvidos no 8 de janeiro, já que as imagens não mostram a utilização de armas, Flávio Dino usou da criatividade para chegar ao argumento de que policiais ou militares andam sempre armados e se houve a presença de policiais ou militares nos eventos em questão, isso lhe dá a certeza absoluta de que armas foram utilizadas. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado. Seja os da ativa, quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Eu sei que parece piada, mas não é. Esse é o nível das provas que estão embasando as decisões dos ministros. E veja bem, eu não estou dizendo que os acusados são inocentes ou culpados. Eu só estou apresentando provas de que os ministros definitivamente não estão exercendo o trabalho de juízes. Agora, o grande destaque do dia, mais uma vez, foi Alexandre de Moraes. Ao declarar o seu voto como relator do caso, ele se estendeu por praticamente 2 horas de argumentações, como se o trabalho dele fosse de promotor. Por cerca de 2 horas, ele tentou convencer os demais ministros e o público de que havia fundamento na denúncia feita pela PGR. O grande problema é que Moraes não é promotor, ele é um dos juízes desse caso, e a função dele, portanto, é de apenas analisar as provas apresentadas e dar o seu voto com base nelas. Mas tudo isso que eu estou falando é com base na legislação brasileira, algo que já foi esquecido há muito tempo. Na prática, o que aconteceu hoje é apenas mais um exemplo daquilo que já se tornou rotina nas mais altas instâncias do judiciário brasileiro. Agora, um dos pontos que eu não poderia deixar de mostrar nesse vídeo é o seguinte. Durante o seu voto na sessão de hoje do julgamento da denúncia da PGR, o ministro Alexandre de Moraes utilizou um argumento absolutamente falso para defender a sua perspectiva a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Veja só o que ele disse. Não há nada mais confiável do que as urnas eletrônicas. Nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas. Aliás, por favor. Ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen. Vossa Excelência se refere bem. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz, seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias
empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Algum tempo depois, mas ainda durante o seu voto, Moraes falou mais uma vez sobre essa história. E dessa vez ele foi ainda mais claro na distorção. E a, entre aspas, insensibilidade atacada em relação ao ministro Barroso era a defesa da lisura das eleições, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump, e a defesa da justiça eleitoral. Não, o governo Trump não falou sobre a lisura nas eleições do Brasil ou lisura das urnas eletrônicas. Eu faço questão de deixar claro, eu não estou fazendo nenhuma afirmação a respeito do sistema eleitoral brasileiro ou dos equipamentos utilizados. Eu apenas estou provando que a fala de Alexandre de Moraes foi mentirosa. Veja só o que o texto mencionado por ele realmente diz. Os Estados Unidos agora falham em impor proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, assim como por aquelas que estão em desenvolvimento. Índia e Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração de cidadania. E essa é a única menção ao Brasil em todo o documento, que traz ainda outros países como exemplos de outros pontos específicos, como Alemanha e Canadá em relação ao uso de cédulas de papel contadas em público por autoridades locais, que é algo que justamente muitos brasileiros têm cobrado para que seja implantado no Brasil, e ainda Dinamarca e Suécia pelas suas limitações à votação pelo correio. Ou seja, o Brasil é apenas um dentre vários países citados como exemplos por pontos específicos, e em absolutamente nenhum momento é mencionado nada sobre a lisura no processo eleitoral brasileiro ou a lisura nas urnas eletrônicas. A única menção ao Brasil é em relação ao cadastro biométrico, que apenas garante a identificação correta do eleitor e nada além disso. Agora, por incrível que pareça, o ministro que mentiu ao fazer essa declaração no julgamento de hoje é o mesmo que já estende por mais de 6 anos o famoso inquérito das fake news, que teoricamente apura justamente a disseminação de informações falsas. Tem como ser mais hipócrita do que isso? Mas esse não foi o único ponto que eu destaquei da fala de Alexandre de Moraes, porque ele fez algo ainda mais vergonhoso. Ao dizer que as pessoas iam se esquecendo do que aconteceu no passado, ele debochou de forma inescrupulosa do caso da cabeleireira Débora dos Santos. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Enfim, a imoralidade do comentário dele foi tão grande que mais uma vez o ministro Luiz Fux fez questão de contestar, mesmo tendo sido indicado por uma presidente petista ao Supremo Tribunal Federal e mesmo tendo votado também para aceitar a denúncia da PGR. Veja só o que ele disse sobre o caso da Débora. Um exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas.
E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Pois é, até mesmo os colegas ministros já têm percebido que, além da falta de legalidade em muitas das decisões de Moraes, também há uma ausência completa de humanidade e humildade na pessoa por trás da toga. E você, o que achou de tudo isso? Me conta aqui nos comentários.